Hoje a gente deve terminar as regras de derivação. Na aula passada nós vimos a regra de Leibniz, que é a regra do produto. E a regra dizia que a derivada, vou escrever assim, a derivada do produto era dada pela derivada da primeira vezes o valor da segunda, mais o valor da primeira vezes a derivada da segunda. Certo? Essa é a fórmula da regra do produto. E a partir dela a gente pode ver a regra do quociente. Então aqui a gente sempre, quando a gente faz o quociente de duas funções, temos o quociente de duas funções, precisa tomar cuidado que a gente vai estar trabalhando no domínio da função, né, para fazer aquele limite. Portanto, a gente tem que ter aqui g de x0 no ponto, a função g de x é diferente de zero. Tá? Então, é muito importante na nossa condição. Isso aqui. Sempre importante num ponto que g de x0 seja diferente de zero. Né? É o ponto do domínio. Não preciso nem pôr essa condição, ela é necessária para que o ponto x0 esteja no domínio dessa expressão. Eu não vou fazer todos os detalhes, eu estou mais interessado na fórmula. Num certo sentido, a gente vai pular o passo de provar que a função é diferenciável, mas supondo que ela é diferenciável, a gente vai calcular a equação, a fórmula que dá a derivada da h. A ideia é muito simples. Eu multiplico dos dois lados por g de x e obtenho essa equação, essa expressão. E aí, supondo que todas as funções envolvidas são diferenciáveis, essa é a condição, eu derivo essa expressão usando a regra de Leibniz. Então, pela regra de Leibniz, do lado esquerdo eu vou ter a derivada do h, que é o que eu quero calcular, né? Pode pôr aqui ó, já o valor de x, vezes o valor da g, mais o valor da h no ponto, vezes a derivada da g, e do lado direito, derivando, eu tenho a derivada da f. Então, na verdade, aqui, o que a gente quer calcular é esse valor aqui. Então, simplesmente agora eu passo essa expressão para o lado de cá e divido por g de x0 aqui, lembrando sempre dessa condição. Então, o resultado fica assim. O h derivado no x0 fica igual. Então, vou fazer mais ou menos direto. Este valor menos esse dividido por esse. Então, fica f' menos h calculado em x0 vezes g', e tudo isso dividido pelo g. Então, essa expressão já nos dá o valor, porque nós conhecemos a função h, mas a gente vai substituir agora o h pela expressão que é o quociente, e a gente obtém o seguinte, então. Então, o h, eu vou colocar aqui do lado, ele é f sobre g. Então, quando eu colocar aqui, fica f sobre g. Eu vou colocar já o mesmo denominador, vou colocar o g aqui. Aqui fica f. E embaixo, agora, eu tenho um g aqui dividindo essa expressão, tem outro g, fica g ao quadrado.
Tá aqui, essa é a expressão da derivada do quociente. De f sobre g. Então, essa é a fórmula talvez mais complicada de se memorizar. As pessoas guardam essa fórmula de diversas maneiras. A maneira que eu faço é exatamente o que está aqui. É o quadrado do denominador, sempre. A derivada do numerador vezes o denominador, mais o numerador vezes a derivada do denominador. E observem, é importante que esse sinal aqui, não errar, ele é menos. Então, você escreve, é parecida com essa ordem que está aqui, olha. Exatamente como o produto, só que tem um menos aqui. Então, lembrar, essa parte de cima é a fórmula do produto, só que com o sinal trocado. E embaixo tem o g ao quadrado. Tá? Vamos fazer um exemplo disso aqui. Então, isso aqui, qual que é a condição? A condição, basicamente, essas funções são diferenciáveis e o valor, né? Eu tenho essa condição aqui que eu preciso já para considerar a função definida no x0. Lembrar que uma função ser diferenciável, ela tem que ser contínua, então eu tenho que poder calcular a função no ponto. Se a função é dada por essa expressão onde eu estou calculando, então eu preciso dessa condição aqui. E ela aparece aqui de novo. Então, a condição que serve para a função serve também para a derivada. O g de x0 é diferente de zero. Olha, eu vou fazer aqui do lado, aqui, ó, a conta é assim. É f' menos o h é f sobre g vezes g', tudo dividido por g. Certo? Eu comi ali, eu coloquei sobre o meu denominador, que é multiplicar a equação de cima toda por g, e embaixo fica, então, g ao quadrado. É só multiplicar, multiplica por g aqui, e aqui dá isso aqui. Fazer um exemplo simples. Começar com o exemplo mais simples de função desse tipo, a função 1 sobre x. Então, a função 1 sobre x, agora eu estou usando a letra f já é o h ali da definição. Então, em cima eu tenho a função constante, e embaixo eu tenho a função x. Nós fizemos a chamada regra do tombo, se vocês lembrarem, para números inteiros positivos. Então, a gente vai ver que a regra do tombo também vale para números inteiros negativos. Tá? Por quê? Então, vamos fazer a conta aqui. Então, como que seria a derivada? Vamos lá. F', eu vou estar trabalhando no domínio. O domínio x é diferente de zero. Lembrar aqui que o domínio, resumidamente, é esse conjunto aqui. Portanto, os pontos onde eu estou calculando, vale a condição. Então, vamos lá. F' calculado num certo ponto x0 vai ser x ao quadrado, x vezes a derivada dessa que vai dar zero, eu vou escrever aqui, menos essa vezes a derivada de x, que vai dar 1. Esse cara aqui é zero, derivada da constante. Então, dá zero, a resposta é menos 1 sobre x ao quadrado. Essa é a derivada de 1 sobre x. Vamos prestar atenção agora que vamos escrever o f de x de uma outra forma. Vamos escrever com o expoente nessa forma aqui. Ele é x a menos 1. Se a gente tentar aplicar a regra do tombo aqui, como é que seria? O expoente vem para baixo, vezes o que está aqui, e eu tiro 1 do expoente. Subtraio 1.
1 menos 1, menos 1, menos 1, menos 2. Se vocês olharem, é isso aqui exatamente. Aquela expressão que está ali. Se vocês aplicarem agora para 1 sobre x elevado a n, segundo exemplo, segundo exemplo vai ser exatamente f de x igual a 1 sobre x a n. Eu coloquei x0 aqui, é sempre bom colocar x0, né? Eu avaliei. Então, precisa tomar um certo cuidado aqui. Eu preferia aqui, quando eu estou derivando, não usar a variável. Aí coloco aqui x igual a x0. E aqui eu substituo, então, na expressão resultante. Essa é a derivada onde eu ainda estou trabalhando com a variável. E aqui eu estou avaliando. Estou usando a regra. Então eu obtenho uma função que fica em função de x. E aí, no ponto x0, dá isso aqui. Eu poderia deixar x aqui e escrever só a expressão da função. Que é o que eu vou fazer aqui. Então, aqui como é que seria? F', eu vou deixar em função de x, a derivada. Vai ficar xn ao quadrado, que é x elevado a 2n. Correto? Cuidado para não escrever n ao quadrado aqui. Não é n vezes n, é n mais n. Então é x elevado a 2n. Seu quadrado de x a n. Esse vezes a derivada da de cima, novamente, vai dar 0. Menos esse vezes a derivada desse. Então, a derivada desse nós já aprendemos. É n, x elevado a n menos 1. N aqui é um número inteiro. Então, aquele caso está incluído aqui. Então, está aqui a resposta. Vamos simplificar. Aqui dá 0. Aqui dá n, então fica menos n. E aqui? Aqui é n menos 1 menos 2n. Então dá menos n menos 1. Se quiserem deixar embaixo, posso deixar ainda fazer um passo aqui. Dá menos n. Esse aqui vai estar embaixo. Então, 1 sobre x a n mais 1. Cuidado de não tentar aplicar a regra do tombo no denominador direto, porque vocês iam pôr n menos 1 aqui. E está errado. O expoente sobe, porque na verdade ele é negativo em cima. Quando se tira 1, ele fica mais negativo ainda. Observe esse exemplo aqui. Passa de menos 1 para menos 2. Embaixo, se você pensa, passou de 1 para 2. Ele sobe. Olha aqui. O expoente embaixo sobe. Só que na hora que você escreve em cima, ele é isso aqui. E esse aqui é x elevado a n. A menos n. Né? A nossa função aqui, na verdade, é f de x igual a x elevado a menos n. Então, a regra do tombo, observe, ó, menos n, derruba o expoente e tira 1 do expoente. Então, a regra do tombo, usando agora a derivada do quociente, se aplica também a números, ou seja, a expoentes x elevado a n, onde o expoente pode ser positivo ou negativo. Ok? Negativo ou positivo. Qualquer número inteiro. De fato, se a gente trabalhar mais um pouco, a gente prova um pouco mais. É mais fácil quando eu tiver o logaritmo e souber derivar o logaritmo, aí a gente vai ver que a regra do tombo serve para qualquer número real.
diferente de zero. O zero, expoente zero é função constante igual a 1, não tem graça. Então a gente não trabalha com zero. Mas para qualquer número real, o expoente aqui pode ser qualquer número real. Positivo ou negativo. E vai valer a regra do tombo do mesmo jeito. Abaixa o número e tira 1 dele. Pode ser meio, pode ser π, x elevado a π. Põe o π para baixo, π menos 1 em cima. Tá? Mas pelo menos nós temos já a demonstração, a prova ou a conclusão de que a regra do tombo vale para qualquer x elevado a n, onde n é um número positivo ou negativo inteiro. Ok? Basicamente, a parte da álgebra, nós já sabemos calcular a derivada onde eu tenho funções que vêm de funções conhecidas, são funções que têm que ser conhecidas, que eu sei derivar, e são construídas a partir da álgebra elementar dos números reais. Somo, multiplico, divido, etc. Mas a gente, quando trabalha com funções, tem mais construções. Quais são as construções que a gente faz a partir de funções conhecidas? Tem mais duas. Vamos lá. Que não é bem álgebra de números reais, que é um pouquinho diferente. A primeira é a composição. Eu componho funções. E a segunda é quando é possível eu inverto funções, que tem a ver com a composição. Então nós precisamos saber derivar a composta de duas funções. Também conhecida como regra da cadeia. Talvez uma tradução um pouco melhor, uma versão um pouco melhor, seria a regra do encadeamento. Porque a composição é encadeamento, mas eu entendo aqui a cadeia é uma cadeia de funções e você vai derivar. Então a situação é a seguinte, eu tenho uma função h que é dada pela composição de duas funções. Lembre que a composição de duas funções, não confundam esse símbolo com o produto. Ele é, na verdade, aplicar uma das funções e depois aplicar a outra. E nós vamos supor que nós sabemos derivar essas duas funções. Essa aqui no ponto f no ponto x0 e essa aqui na imagem do x0, no g, no f de x0. Então, a condição aqui é, sabemos... ou as funções são diferenciáveis, é a mesma coisa, sabemos derivar f em x0 e g na imagem em f de x0. Porque é o ponto que eu vou precisar considerar aqui. E nós queremos derivar o h em x0, porque o h aqui está calculado em x0. Né? Vai estar calculado em x0. Então, essa aqui é a pergunta. Como se faz isso? Vamos pensar um pouquinho num exemplo antes de fazer a conta. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma função que descreve a posição em função do tempo. E essa é a derivada é a velocidade. Então eu estou andando, estou descrevendo essa posição e o reloginho está marcando. Tic, 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 tic. Muito bem. O que significa basicamente eu andar 2 vezes mais rápido? Significa que eu vou andar a mesma distância na metade do tempo. Então, a gente pode pensar a seguinte situação. Eu tenho g de x me descreve a posição e eu pego f de x igual a 2 vezes x. Se eu compuser o h, né, de x vai ser g
de f de x, que é igual a g de 2x nesse caso. Que é basicamente isso que eu descrevi para vocês. Se o g descrevia uma certa distância percorrida em 1 minuto, aqui, quando eu andar meio minuto, eu vou descrever a mesma distância. Vou percorrer a mesma distância. Quer dizer, intuitivamente, conceitualmente, estou dobrando a velocidade, né? Andando 2 vezes mais rápido, significa andar a mesma distância na metade do tempo. E é isso aqui. Se para andar g, para andar 10 metros, eu levo 1 minuto, né? Se isso aqui for a nova descrição, em vez de precisar 1 minuto, eu só vou precisar meio. Porque vai multiplicar por 2. O que aconteceu com a velocidade? Multiplicou por 2. A velocidade é a derivada. Então, aparentemente, eu posso escrever a seguinte fórmula. A derivada do h num certo ponto x0 vai ser igual a 2 vezes a derivada da f, da g. Então, aqui eu preciso tomar um certo cuidado, porque eu vou derivar a g em relação à variável original. Então, talvez seja melhor mudar. Então, aqui a g eu vou chamar de y esse cara aqui, ó, a variável. Então, essa é a variável original da g. Mas eu estou multiplicando. E o ponto que vai aparecer aqui é exatamente o ponto f de x0. Essa aqui é a complicaçãozinha aqui. Na verdade, o y é igual a f de x. Então, a variável da g original, porque essa é a derivada da g original, antes de eu trocar o x por 2x. Então, isso é a contribuição da velocidade da g antes de eu multiplicar a variável por 2. O efeito de multiplicar a variável por 2 está aqui. Então, essa era a velocidade original, agora ela é 2 vezes. E o h é a composta dessas duas funções. Então, essa expressão precisa ser bem entendida. É a derivada da g originalmente. Depois que eu componho é h. Não é isso que eu estou derivando. Eu não estou derivando a g já em função de x. Derivar a g em função da variável x do h é a composta. Já. Então, aqui eu preciso ver. Isso aqui vai dar 2 vezes a derivada original da g. Se era 10 metros por minuto, vai dar 10 metros por minuto. Vezes 2, agora dá 20 metros por minuto. Ou seja, para eu andar a mesma distância, eu só preciso de metade do tempo. Essa fórmula aqui tem a derivada da... Essa aqui é a derivada da g. Isso aqui é basicamente o g' calculado em f do x0. E quem é esse cara aqui? É a derivada da f. Isso aqui é vezes. Essa é a fórmula da regra da cadeia. Então, eu vou escrever agora aqui. Em geral, a gente não escreve nessa ordem. A gente deixa isso aqui do outro lado. Então, agora, a fórmula da regra da cadeia é essa aqui. Generaliza, serve daí para qualquer funções fg que eu posso compor. E tem essa expressão aqui. Então, ali está a expressão do h, então eu já vou fazer a derivada aqui. Eu vou escrever assim. A derivada do h, e daí nós vamos explicar, tomar um certo cuidado com a notação. Então, ela é a derivada da g original, calculada no ponto f de x0. A gente pode pensar isso como um y0. Vezes a derivada da x em x0. Que é exatamente aquilo que está ali em cima. Então, eu derivo a g, derivo a f. São duas funções. Derivo a g e a f. Antes de fazer qualquer substituição, não troquei a variável. Mas eu vou calcular aqui no ponto relevante, que é no ponto da imagem da f. O diagrama lá de Venn é assim. Eu tenho aqui a f e aqui a g. Então, aí eu pego o meu ponto x0 está aqui, ele vai no ponto f de x0 aqui. Esse é o ponto.
E aqui vai ser a g df de x0, o ponto correspondente. No final é esse aqui. Então, como é que eu derivo? Eu derivo essa e derivo essa. São duas funções independentes, por enquanto. Quando eu junto, o que vai aparecer é que a derivada da f calculada nesse ponto, que é o ponto de interesse. E a derivada da da f calculada nesse ponto. Então, a g eu derivo e calculo aqui, a f derivo e calculo aqui. E multiplico. É isso. Exemplo. Vamos pegar a f, fazer uma função assim. É x2 mais 1. Tá? E a g vai ser x mais 1, x menos 1 sobre x mais 1. Só para fazer uma derivada bem complicada aqui. Tá? Não muito, né? Mas... Então aqui já vai ter a regra do quociente. Aqui é polinômio. Então vamos derivar as duas. E eu vou deixar como função, ou seja, eu vou derivar usando as regras e manter, depois a gente substitui por número. Mas pelo menos aqui já é um exemplo numérico, ou pelo menos explícito. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Qual é a derivada do 1? 0. Acabou. Derivada do g', do g. Banana. Quociente, eu elevo o denominador ao quadrado. Apaguei a fórmula. Quadrado do denominador, o denominador vezes a derivada do numerador. Menos o numerador vezes a derivada do denominador. Tá aí. Simplificando em cima, esse x cancela com esse x, mais 1, 2. 2 dividido por x mais 1 ao quadrado. Bom, onde que essa função dava problema? A gente esqueceu aqui, né? É sempre bom escrever esse cara aqui. Esse cara aqui, o domínio são todos os reais. A função racional eu elimino o zero do denominador. Muito bem. Observem que a regra do quociente não atrapalha, continua sendo o mesmo ponto. Então, o domínio, onde eu posso calcular a derivada, são todos os pontos onde eu podia calcular a função. Isso não muda. Quando eu tenho um quociente, embaixo já vai ser diferente de zero, a única coisa que aparece ali é elevar aquele número ao quadrado, não vai atrapalhar em nada. Ele já era diferente de zero, continua diferente de zero. Então tá aí, as duas derivadas. E agora? Eu vou compor essas funções. Então como é que fica a composta? A composta fica assim. Vamos primeiro escrever a composta, que a gente vai poder derivar, que vai dar uma nova função racional. Então o h de x aqui vai ser definido por g composta com f, ou seja, eu vou aplicar g aonde? Em x2 mais 1. Substituindo x2 mais 1 na expressão ali do x da g, fica x2 mais 1 menos 1 dividido por x2 mais 1, que me dá x2 dividido por x2 mais 2. Se eu não errei na conta, essa é a expressão do h. Aqui tem um fenômeno interessante, se eu não fiz nada errado, é que aparentemente o h eu posso calcular em todos os pontos dos números reais, né? Mas como... E se você olhar a f eu posso calcular em todos os pontos dos números reais. E a imagem da f, se a gente pensar, quem é a imagem da f se a gente olha
a expressão. Quais são os pontos que aparecem na imagem? São os valores. O f vai ser sempre maior ou igual a 1, né? Porque o x2 é sempre maior ou igual a 0. Então, na verdade, quando eu faço essa conta, eu estou olhando só, quando eu componho a g com a f aqui, eu só vou calcular a g nos pontos da imagem. E os pontos da imagem não contêm aquele ponto. Então, de fato, o domínio da h são todos os números reais, que era o próprio domínio da f. Não teve problema. O fato da g ter problema no domínio, mas na hora que eu componho, eu só uso a imagem da f para calcular a g. E o menos 1 não mora lá. Então, o domínio, de fato, o domínio dessa função são todos os números reais. Que era o mesmo domínio da f. É importante tomar um certo cuidado com isso. E prestar atenção, ver se isso aqui não foi só um artifício de alguma simplificação. Eu tinha um problema com a f, mas na hora que eu compus com a g, eu resolvi o problema. Isso pode acontecer. Tá? Quando você eleva um número ao quadrado, você tinha problema, mas o passo intermediário você eleva e some o problema. Então, de qualquer forma, é bom prestar atenção, mas nesse caso, a f valia para todos, podia ser calculada em todos os números reais, e a sua imagem caía dentro do domínio da g. Não tinha, o menos 1 não aparece nessa imagem. Portanto, eu não tenho problema de calcular em todos os pontos, em todos os valores de x aqui. Muito bem. Então, eu sei derivar isso, e eu vou aplicar também essa regra para checar. Então, vamos derivar primeiro o quociente. A derivada do h vai ser, novamente, agora é mecânico o negócio. Quadrado do denominador, o denominador vezes a derivada de cima. Essa é a derivada do x ao quadrado, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, que dá 2x. Derivada disso aqui é a derivada do x ao quadrado, dá 2x, derivada do 2 é 0. Daí. Então, fazendo essa conta, a gente obtém o seguinte. Aqui vai aparecer 2x ao cubo e aqui vai aparecer menos 2x ao cubo. Então, esse cara, na verdade, cancela esse termo todo. E aqui, então, fica que é 2, 4x. E embaixo, tá certo ou tá errado? Tá certo. Isso aqui é um exemplo, onde dá para calcular dos dois jeitos. O que nós vamos ver é que isso aqui vai ser útil na hora que eu estiver derivando uma expressão que não dá para simplificar e não cai numa coisa que eu já sei derivar. Vou dar um exemplo. A gente vai saber derivar o seno e vai saber derivar exponencial. Qual é a derivada do cosseno composta com exponencial? A expressão é uma expressão que eu não tem manipulação, não tem nenhuma simplificação, não cai numa coisa que eu já sabia. Eu vou ter que aplicar a regra da cadeia. Tá? Mas aqui nós estamos simplesmente fazendo um teste das duas fórmulas. O que eu vou fazer agora é usar as duas funções que estão ali, as derivadas, e aplicar essa fórmula aqui. E o que eu espero é que eu chegue na mesma fórmula, senão tem alguma coisa errada. Então vamos lá. Agora eu vou usar aquilo lá. Então vai ser essa expressão calculada aonde? 2 dividido. Então aqui eu tenho que colocar o f de x. Essa é a derivada da g calculada em f de x, vezes a derivada da f. Isso aqui é crucial. Se vocês deixarem aqui o x original, está errado. Porque eu preciso calcular a g, isso aqui é o g' calculado em f de x. Então, no lugar do x aqui, eu tenho que colocar f de x. Esse aqui é o ponto delicado de usar a regra da cadeia,
é não deixar a variável original. Aqui entra f de x. Agora é toda uma expressão que depende de x. Eu só preciso substituir em cima da 4x e embaixo dá quanto? Quando eu substituir é x2 mais 1. Então vai dar x2 mais 1 dá x2 mais 2 ao quadrado. E essa expressão é exatamente a mesma que está aqui. Observem que o trabalho braçal já foi feito na derivada da f da g. Aqui é só substituir os valores. Aqui o trabalho braçal teve duas partes. Primeiro, escrever quem era o h, que era isso aqui, fazer a simplificação, e depois derivar essa expressão. Não sei qual que é mais longo. Aparentemente esse aqui parece mais curto, mas na verdade é quase a mesma coisa. O número de passos que a gente tem que fazer é o mesmo. Pode ser que a conta em algum momento simplifique mais num caso ou no outro. Essa parte do f de x embaixo, você pode escrever de novo? Então, essa expressão que está aqui é o g derivado calculado em f de x. Olha lá a fórmula. É o g derivado, está lá. Só que essa é a variável original, eu ainda não fiz a mudança da variável. Eu ainda não troquei o x por f de x aqui. Porque eu não fiz a composta ainda. Essa é a variável original da g. O que ele está dizendo, então, é exatamente que para eu calcular a derivada da h, eu preciso calcular a derivada da g no ponto. Neste ponto aqui, ó, porque a g ela está nesse daqui para cá. E eu calculei a f e vim aqui nesse ponto. Então eu tenho que calcular aqui, não aqui. Não faz sentido. A g é calculada aqui, na composta. No espaço intermediário. Você pode quiser chamar essa variável de y, aqui você poderia chamar essa variável de y, chamar essa variável de y, derivar em relação a y, né? E trocar o y por f de x aqui. Mas em geral a gente não faz isso, não fica trocando variável. A gente faz a conta lá e troca aqui, na hora que fizer a composta. Mas é importante, não pode deixar x aqui. Deixar x aqui está errado. Vai dar uma resposta errada. A resposta certa é essa. Nós já testamos, já vi. Isso aqui é a substituição, isso aqui não tem nenhum... Essa é a resposta, tem que dar isso. Se puser x ao quadrado, se puser x aqui, vai dar x aqui. E não é aquilo. É x ao quadrado mais 2, não é x mais 1 ao quadrado. Tá certo? Esse é um exemplo numérico. Eu não pus o valor de x. Agora, se quiser pôr derivada no ponto 1, põe a derivada no ponto 1. É só trocar o x por 1 em todo lugar. Mas é uma função explícita dada por polinômios e funções racionais. Ok? Bom, aqui vocês vão dizer, para que eu precisava saber isso se eu sei fazer direto? Então, na resposta ali para o seu colega, eu disse que em muitos casos, onde na verdade a gente vai usar a derivação implícita é quando a gente não tem essa simplificação e essa expressão aqui. Na hora que eu substituir, fica uma expressão que eu não sei derivar. Porque é uma nova função, um novo tipo de função. Eu sei derivar cada uma que aparece, mas não as duas juntas. Aí eu aplico a regra da cadeia. Ok? Falta a derivada inversa, mas eu vou parar um pouco, porque a derivada inversa seria interessante para derivar, por exemplo, a derivada do seno, do arcosseno, do arco-cosseno, se eu sei da exponencial do logaritmo. Então nós precisamos aprender a derivar outras funções além de polinômios e funções racionais. Por enquanto só sei derivar polinômio e função racional.